nós queríamos fazer uma apreciação sobre a questão do que está acontecendo no mundo, na nossa região, aqui em Goiás. Eu creio que todos, ou a maioria dos irmãos aqui, boa parte dos irmãos sabem que todos nós aqui, se você não sabe, mas fique sabendo, todos nós aqui fazemos parte, estamos inclusos no ministério do irmão Dong, que hoje praticamente atinge toda a terra. Esse ministério nós temos experimentado, nós temos estado acompanhando esse ministério do irmão Dong um pouco mais do que 40 anos, e nós mesmos percebemos que o ministério daquele irmão é o ministério do Espírito e da vida. E é algo que nos distingue entre todos os irmãos como todos, né? Toda a obra na terra, como esse ministério do Espírito e da vida. Ele já está no Brasil há tantos anos e, graças ao Senhor, começou esse ministério aqui no Brasil e ele se expandiu para a América do Sul, praticamente toda a América do Sul, e foi expandindo e está já, como eu disse, em toda a face da terra. Graças ao Senhor, em 1975, final de 74, início de 75, iniciou-se a igreja em Brasília, e depois, iniciada a igreja em Brasília, começou-se a difundir essas palavras, esse encargo do irmão Dong para a região do Distrito Federal, e depois ela foi adentrando, veio para Goiânia, depois outra cidade do estado de Goiás, depois Mato Grosso, depois Rondônia, Acre, depois os estados mais do norte, como Amazonas e Roraima. Com o avanço e a complexidade para administrar toda a obra do Senhor no Brasil, em determinada época, o Espírito levou a estabelecer-se regiões de obra no Brasil. Hoje existem 10 regiões de obra no Brasil. Nós estamos, todos nós aqui, inclusos na região 1 de obra no Brasil, amém? Aleluia. Essa região de obra, ela inclui as seguintes unidades da federação: o Distrito Federal, todas as igrejas do Distrito Federal, todas as igrejas do estado de Goiás, amém? A maioria aqui, né? Estado de Goiás. Também no estado de Mato Grosso, João Luiz Carlos veio. Também o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas e o estado de Roraima. Então, 6 estados mais o Distrito Federal compõem a região 1 de obra. São 10 regiões. E o Senhor comissionou, ele foi avançando, e para administrar melhor essa região de obra, o Senhor estabeleceu já até agora três regiões como regiões de obra na região 1. Primeiro, Distrito Federal e em torno, depois a região de Manaus e arredores, também mais recentemente a região de Cuiabá e arredores. Através dessas 3 regiões de obra, então o Senhor coopera e administra a palavra e a comunhão nos estados envolvidos com essas 3 micro-regiões de obra, centros de obras que nós podemos falar, na região 1. E agora nós queríamos mostrar um outro contexto para todos os santos aqui. Goiás, há um forte sentimento entre todos nós que cooperamos nessa região de encorajar e fortalecer as igrejas do estado de Goiás. Enio, quantas igrejas existem no estado de Goiás, exceto em torno de Brasília?
26 igrejas, das quais 21 estão representadas aqui. São 256 municípios, né? Então, vejam quanto nós temos que avançar aí. São 256 municípios do estado de Goiás, 21 das quais já existe o testemunho da igreja, e aqui estarão representadas, 26 igrejas representam as igrejas estabelecidas no estado de Goiás, e 21 delas estão aqui representadas com irmãos aqui. É um estado bastante grande, Goiás é bastante grande. No Distrito Federal e as cidades ao redor ali, que nós, na região lá, e o próprio conceito em Goiás entende que ele é o entorno de Goiás. Ali são 22 igrejas. Então nós tivemos um sentimento assim, olha, as cidades do estado, as cidades que tem igreja no Distrito Federal e as cidades em volta do chamado entorno do Distrito Federal, nós, pela vida de comunhão que já existe entre essas igrejas, ali ficou como centro de obra para então cuidar dessas igrejas e prosseguir na comunhão, expandir e avançar. No estado de Goiás, o sentimento hoje e a realidade que já existe é de que poderíamos estabelecer micro-regiões de comunhão e de avanço da obra no estado de Goiás, e a realidade hoje é já bem forte para nós. O centro goiano, que inclui aqui Goiânia, Anápolis, Goianápolis, Senador Canedo, Goianira, Aparecida de Goiânia, essas igrejas, Goianira eu falei, essas igrejas aqui seriam o centro goiano. Então, o sul de Goiás já é uma região muito consistente ali no que tange ao avanço do Evangelho, ao número de igrejas e a uma identidade de obra entre os irmãos ali. E ali tem várias igrejas já reunidas, bastante consistentes, como Tumbiara, como Catalão, como Morrinhos, Caldas Novas, Pameri. Então, nós sentimos que aquela região ali do sul de Goiás pode formar uma micro-região, e isso tem funcionado assim. Tem irmãos que têm cargo por aquela micro-região e eles cuidam ali, e eles estimulam e frequentam aquela região e estabelecem comunhões regionais, conferências micro-regionais ali, e as igrejas estão avançando. Também está a identidade muito grande das igrejas do sudoeste de Goiás, que envolve Rio Verde, Jataí, Santa Helena, Mineiros e Quirinópolis e outros, né? Aquela região ali também tem uma forte identidade, já tem uma boa comunhão entre si, as igrejas estão avançando, estão crescendo em vida, e nós sentimos fortemente que ali é uma região muito abençoada, e o Senhor realmente tem cuidado muito bem ali. Então essas 3 micro-regiões de obra, elas já são tem uma identidade muito grande. O Senhor tem abençoado tremendamente essas 3. Mas no oeste do estado de Goiás tem várias igrejas ali, e que igrejas de Distrito Federal e em torno, elas visitam essas igrejas, mas elas não têm ainda essa identidade de micro-região de obra. Mas a gente estava tendo uma comunhão aqui, o sentimento é de estabelecer isso ali e cuidar melhor dessas igrejas, estabelecer uma comunhão entre eles e uma identidade entre eles. Ali tem Séries, tem um irmão de Séries aí, né? Séries, Jaraguá, tem São Luís do Monte Belo, tem Pirinópolis, tem Iporá, tem São Luís do Sei das Plantas também lá, tem, Montes Claros de Goiás tem também. Então tem um número de igrejas ali que já é denso, mas ainda nós não conseguimos dar atenção devida e implementar um avanço das igrejas ali.
Tem irmãos, tem igrejas que visitam ali, tem igrejas que cuidam dessa região, mas ainda falta algo para avançar. E para o norte de Goiás, na verdade o norte de Goiás tem 3 situações particulares, tá? Tem o norte mesmo, onde fica Porangatu e região em torno ali, Porangatu e São Miguel e Formoso, Mara Rosa e tal. Tem irmãos cuidando ali, tem um irmão que é bastante conhecido em vida, que já está lá. Mas no noroeste também de Goiás, já tem igrejas lá, mas ainda não estão devidamente cuidadas e supridas. E também no nordeste de Goiás, tem igreja ali, várias igrejas ali, como Buritins, Campos Belos, Buritins, também Alvorada do Norte, Simolândia, Jaciara, Posse. Tem irmãos ou igrejas ali. Algumas ainda são irmãos só, mas outras têm igrejas nessa região. Isso também ainda não está ainda bem arranjado, mas nosso sentimento é de que isso possa avançar. E há um sentimento, irmãos, de que por causa de Goiás ter essa dimensão toda e ter 60 e quantas igrejas? Não, 26 igrejas, e também até mesmo para dinamizar e alcançar outras cidades, precisamos de estimular que as igrejas de Goiás elas possam realmente avançar nas micro-regiões que nós estudamos, mas também na comunhão entre elas, e o sentimento de que frequentemente tem conferências em Brasília, conferências regionais com o irmão Blong e outras conferências em Brasília, mas para muitos irmãos fica muito distante de Brasília. Por exemplo, irmãos que estão lá em Mineiros para ir a Brasília é bem mais complicado, ou irmãos que estão lá em Mimoso, ir a Brasília, complicado. E como há uma forte influência de Goiânia como cidade, por causa de ser capital, e uma região metropolitana muito forte, muito poderosa aqui, então a ideia era que essas igrejas do estado de Goiás, das diversas micro-regiões do estado, quando houvesse comunhão que abrangesse todo o estado, poderia vir para Goiânia, como está acontecendo aqui. E então, alguns irmãos cooperadores viriam para cá e cooperariam com os irmãos que já estão aqui, fazendo com que centralizasse essas comunhões aqui, não invalidando que Brasília e região também conseguisse, mas que essas igrejas têm dificuldade para deslocar para Brasília, então elas deslocariam para cá. Então, eventos ocasionais que ocorressem, que interessassem predominantemente o estado de Goiás, seriam realizados, eventos maiores que eu estou falando, seriam realizados em Goiânia. Por isso há um sentimento entre nós de que, se o Senhor levantar irmãos mesmo com muito vigor espiritual, tiver mesmo tomando a palavra do Senhor e o encargo do Senhor para além das igrejas de Goiânia e Anápolis, por exemplo, tomando esse encargo de cuidar das igrejas, quer dizer, deixando de ser uma visão apenas localista, mas cuidando da sua região, cuidando do estado. Então, aqui em Goiânia também seria considerado um centro de obra. Mas veja só, centro de obra não é uma denominação administrativa não, tá? Centro de obra tem que surgir irmãos que tem tal encargo, viu? Irmãos, tomar tal encargo de ter uma visão macro, de ter uma visão ampliada, que vai além da cidade de Goiânia e arredores, pequenas cidades de volta, mas cuidando ativamente das necessidades de todo o estado de Goiás. Então aqui pode ser, o senhor pode transformar aqui num centro de obra. Aqui, ó, o Eliseu está trazendo uma informação aqui. Tem umas
cidades que tem igrejas pertinho ali do DF, que a gente ainda não vamos ter comunhão para saber como inseri-las nesse contexto. Mas Padre Bernardo, Pirinópolis, Corumbá, Cocalzinho, Miguelândia, Águas Lindas e Braslândia desce. Então, tá. A Brasil. Não, Brasilinha. Não, correta, certo? Brasil é coisa de Malerná. Braslândia é A Braslândia já faz parte do DF, né? Então, essas aí a gente ainda tem que depois ter comunhão e saber como avançar. Mas o que eu quero enfatizar agora, irmãos, é que se o Senhor levantar irmãos aqui com esse sentimento forte de ir além da sua localidade, cuidar das igrejas em Goiás, supervisionado por nós, os cooperadores a quem o Senhor tem dado esse encargo, então aqui, tal como Cuiabá e Manaus, o Senhor levantaria um centro de obras aqui, tá? Então, os irmãos terem ideia do que se passa, qual o sentimento atual, como prosseguir. De tal forma que tudo isso aí, todo esse contexto estaria debaixo ainda do ministério do irmão Dong, do ministério do Espírito da Vida, tá bem? Então, todos nós estaríamos sendo regidos por essa situação espiritual vigente e que o Senhor tem nos abençoado tanto, nesses tantos anos. E eu particularmente fico alegre de saber que tantos irmãos estão aqui representando tantas igrejas hoje no estado de Goiás e das que vieram entre nós, ali na nossa região de Brasília e em torno. Na nossa região, ali em Brasília e em torno, nós temos feito, irmão. Lá também foi partilhado em 5 micro-regiões de obra, tá? O DF em torno tem 5 micro-regiões de obra. Então lá, essas igrejas que constituem cada micro-região, elas têm lá os seus cuidados entre elas. Tem irmãos que têm preocupação com a igreja vizinha, com as igrejas vizinhas, eles fazem reunião ali, fazem reunião administrativa, fazem reuniões, comunhões micro-regionais, e também, por fim, vocês poderão fazer, com certeza, né? Em algum momento já estão fazendo. Então, no DF tem essa situação. E lá nós temos feito comunhões micro-regionais, com a presença dos cooperadores da região ali, e a última foi agora em Samambaia, e lá foi a maneira como foi conduzido e que foi adequado para aquele momento, para aquela região, falou-se inicialmente sobre as mensagens de Gálatas, as mensagens do alimento diário vigente. Então teceu toda a comunhão em cima do alimento diário e das diversas mensais do alimento diário. E depois tinha um cronograma de comunhão. Simplesmente me atrapalharam aqui, mas primeiro o assunto trabalhado foi liderança. Então falou-se ali sobre a liderança, irmãos líderes, né? Falando sobre irmãos líderes, quais as características dos irmãos líderes para cada igreja, para cada micro-região ali no Distrito Federal e em torno. Então ali foi falado sobre essa situação de inicialmente falar sobre esse alimento diário e cada mensagem ali contida, depois falando sobre também preocupar-se com os fundamentos da palavra. Cada irmão líder de uma micro-região, de cada igreja, foi encorajado a compreender o cenário que o Senhor estabelece para cada um de nós.
E eu creio que nesse momento também o senhor tem encargo de levantar continuadamente líderes, e esses líderes devem crescer e ter uma forte influência nas suas igrejas e nas micro-regiões do estado de Goiás e para todo o estado de Goiás. E também para que esses irmãos líderes tenham uma influência profunda nas igrejas, e essa influência ela seja fortemente espiritual. Para todos esses irmãos, eles têm que ter uma forte fundamentação na palavra, nas verdades. Amém? Ninguém é líder na igreja se não tiver fundamentado nas verdades e na palavra. Você pode fazer o que você quiser, anime o que você quiser, que você não terá a bênção do Senhor. Então, fundamentalmente estar contextualizado na palavra e ela habitando dentro de você, e você realmente dispensando para os irmãos, conduzindo os irmãos a se fundamentar também na palavra. E também nosso sentimento é de produzir ou melhorar a literatura já disponível, para que os irmãos e as igrejas ajudem os irmãos a se fundamentar na palavra, se constituir da palavra. Seriam aquelas 12 lições que estão sendo preparadas para chegar aos irmãos, e cada igreja ou cada micro-região proporcionar um estudo dessas lições, que são lições básicas que se fundamentam nas palavras. E também uma forte sentimento de que todas as igrejas estabeleçam uma preocupação de fazer com que a literatura da igreja, a literatura que está sendo disponibilizada desse ministério, chegue aos irmãos da sua localidade, chegue aos irmãos da sua micro-região, chegue aos irmãos de todo o estado de Goiás. E seriam os livros das igrejas. E por causa disso, cada igreja deveria estabelecer um posto avançado da literatura na sua igreja. Como é que é isso? Coloca lá, levante irmãos que têm preocupação com a literatura, fazer com que esse livro chegue aos irmãos. Então, na sua igreja, no local de reuniões, ou no seu café, onde for, tenha lá uma estante com livros ali para ser disponibilizado para os irmãos, vendido para os irmãos, quer livros, quer jornal, quer folhetos. Essa é a forma de fazer a literatura chegar, que depois nós podemos falar de uma forma mais densa sobre isso. Mas também, o sentimento que foi passado no último aperfeiçoamento, na última comunhão lá em Samambaia, uma cidade lá do DF, onde quase todas as igrejas estiveram presentes, foi no sentido de lermos os 5 livros que constituem o coração da Bíblia. Quais sejam? Gálatas, Colossenses, na sequência, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, ali houve um sentimento, irmãos, entre nós, de levar a todas as igrejas praticar a leitura sequencial desses 5 livros. Porque esses 5 livros formam o falar do irmão de hoje. E todos nós, e nos estudiosos da palavra, todos têm o sentimento de que esses livros formam o coração da Bíblia, do Novo Testamento. O coração dos escritos de Paulo. Então, cada igreja foi encorajada no sentido de ler esses livros. E no caso, nossa sugestão foi ler uma vez na semana, num dia da semana, um capítulo, iniciando por Gálatas, naquela sequência ali. Então, cada igreja, nós falamos ali, e foi sugestão para o irmão da nossa região, lermos na reunião do Partir do Pão, na reunião do domingo. Se os irmãos conseguirem fazer com que essa leitura possa ser possível e prática naquela região do domingo, pode fazê-lo, pode fazer também na região do sábado, ou nos grupos familiares, se eles estiverem bem constituídos na sua localidade, mas levar todos os irmãos a ler
cada semana um capítulo desses livros. Então seriam 21 capítulos que duraria, portanto, 21 semanas consecutivas, se possível, e lendo esses livros, para que não deixemos de captar tudo que tem ali. Se nós já lemos várias vezes, os alimentos diários têm sido tirados desses livros, fundamentados nele, e se o irmão Dom tem falado muito, agora nós podemos assim, ler esses livros na igreja, cada capítulo, por exemplo, e um irmão conduz a leitura, e ele extrai as pepitas, os principais versículos ali, e comenta esses versículos, à luz da revelação que o Senhor tem nos dado, para que todos os santos desfrutem ainda mais da leitura da palavra e dos fundamentos que nós temos tido nos últimos tempos. E também falar sobre cooperar para que na sua igreja se estabeleça ou fortaleça ou maximize ou cuide melhor de estabelecer grupos familiares de multiplicação. Os irmãos já devem saber, devem estar praticando isso, mas que tenhamos um cuidado especial quanto aos grupos familiares de multiplicação. E também cada igreja ou cada micro-região cuidar também de seus jovens, adolescentes, promover comunhão entre jovens, cuidado para com eles, comunhão com adolescentes, cuidar dos jovens, cuidar dos adolescentes, também palavra para os pais, palavra para os adolescentes, palavra para os jovens, mas não esquecer dos pais. Os pais são fundamentais nesse contexto de cuidar dos jovens e adolescentes das nossas igrejas. E por fim, a questão das ofertas. E ofertas têm vários níveis de complexidade, vários níveis de necessidade de oferta,